Olá, meu irmão, minha irmã. Terça-feira da sexta semana do Tempo Comum. Uma alegria estarmos juntos aqui para a nossa homilia diária. Hoje é véspera, de quarta-feira de cinzas. Amanhã começa um tempo muito bonito na liturgia da igreja, que é o tempo da Quaresma, que nos prepara para a Semana Santa, a Páscoa do Senhor. Bem-vindo, você que pela primeira vez me encontra aqui. Se inscreva, ative as notificações aqui no nosso canal, joinha, like, comentário é muito importante. Você que é membro do meu site, na tela aí aparece agora a nossa programação para o dia de hoje. Nós estamos com um retirinho lá dentro do site, preparando e aquecendo nosso coração para amanhã, quarta-feira de cinzas, esse tempo tão bonito que a igreja inicia, e para a vivência do nosso diário espiritual, para quem é membro lá do nosso site, tá bom? Queridos, vamos então ao evangelho de hoje, Marcos capítulo 8, versículos de 14 a 21, diz assim: Naquele tempo os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: Prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: É porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: Por que discutir sobre a falta de pão? Ainda não entendeis nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, tendo ouvidos, vós não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: E quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: E vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E vós ainda não compreendeis? Gente, Jesus aqui virou uma metralhadora giratória no evangelho de hoje. Eu acho que ele perdeu, foi a paciência. E vós ainda não compreendeis? Meu Deus, que lerdeza, Jesus, que coisa! Parece que Jesus olhou e falou: ai, meu eu do céu, sabe? Ainda não compreendeis? Jesus fez com os discípulos aqui um exercício que é próprio do ser humano. O ser humano é o único animal capaz, além de falar, O ser humano é o único animal capaz de simbolizar, de significar, de poetizar algo. O ser humano é o único animal capaz de abstrair, de fazer parábola, comparação. Jesus estava tão animadinho ali, entrou na barca, com os discípulos, eles tinham esquecido de levar os pães. Tinham na barca apenas um pãozinho, 12 discípulos, mas Jesus, 13 homens, era o lanche, não ia dar para todo mundo. E eles ficaram preocupados, começou um buchicho: quem que esqueceu? Por que você não trouxe? Mas não sei o que, Então Jesus pegou a deixa do pão e falou: olha, prestai atenção, tomai cuidado. Eu vou grifar aqui com o meu verde Palmeiras. Prestai atenção, tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos, ao invés de abstraírem, não. Os discípulos caíram nessa de pau, pedra, pedra, E começaram a dizer um pro outro: porque a gente esqueceu do pão, Jesus deu um nervoso. Jesus falou assim: quê? Por que discutir sobre falta de pão? Eu não multipliquei os pães, eu não fiz... E aí Jesus começa um monte de pergunta, Vós tendes, ainda não entendeis nem compreendeis, vós tendes o coração endurecido? Quer dizer que o coração, quando é duro, quer dizer que o coração, quando é carnal, mundano, escravo do prazer e do dinheiro, do ego, o coração endurecido, tendo olhos vocês não veem, tendo ouvidos vocês não escutam, quer dizer que o coração é a raiz das coisas. Entendi agora. Quer dizer que eu não entendo nem compreendo, não vejo, não escuto, porque o coração é duro, é apegado em muitas coisas. Mas vamos lá, o que Jesus fez aqui? Jesus aproveitou um assunto e abstraiu a coisa, fez uma parábola. Já que vocês estão falando de pão, não tem pão sem fermento. O fermento talvez seja o assunto mais importante quando o assunto é pão, O fermento. Então olha lá, tomem cuidado com o fermento dos fariseus, o fermento de Herodes, E Jesus e os discípulos tinham passado poucas e boas na mão do grupo dos fariseus, do grupo dos herodianos, O fermento, aquilo que vai levedando, o fermento dos fariseus e de Herodes. E os discípulos, ao ouvirem fermento, pensaram em fermento mesmo, Ao ouvirem pão, pensaram em pão mesmo. Gente, se a gente não cuida, a gente vai virando bicho, sabe? A gente vai ficando tosco, ignorante.
É por isso que a leitura é algo muito importante. O ser humano ele precisa sim adquirir vocabulário. Por isso que ler é muito mais saudável do que assistir um filme. Sabia disso? Eu, na medida que posso, sempre que eu escuto assim, tá um filme tal, que veio do livro tal. Eu prefiro ler o livro primeiro, depois assistir o filme. Porque quando a gente lê, a gente exercita o imaginário. O imaginário. E no nosso imaginário se formam muitas crenças, muitas imagens sobre a vida, sobre Deus, sobre as coisas, sobre os fatos. A gente precisa purificar e evangelizar o nosso imaginário. Aqui entra então o papel da leitura. Os discípulos eram homens muito simples, né? Então, e aí Jesus cobrava, porque quando Jesus falou de pão, é pão mesmo. Fala de fermento, fermento não, querido. Por fermento, eu estou falando um conjunto de ideias. Por fermento eu estou falando o discurso, a conversa mole. Por fermento eu estou falando das sutilezas dos fariseus e dos herodianos que vão fermentando até os discípulos, que apesar de serem tão bons, no fundo o que fermenta eles pode ser a mesma mentalidade, a mesma conversa mole de fariseus e Herodes, que é o quê? O legalismo, o amor ao dinheiro, a hipocrisia, a religiosidade como máscara e não como essência, a politicagem, o dinheiro e a vingança de Herodes. O que está me fermentando? Quando a gente pega um pão lá, um pão grandão, aqueles pão caseiro bonito, que é a casa paroquial que nunca mais ganhou nada, né? Mas minhas paroquial tá precisando na bola e tem hora. É um pouquinho de fermento que você coloca aqui, ele avoluma tudo, né? Às vezes a gente é assim também, ó. Então, tem o ovo, tem a farinha, tem o açúcar, tem o sal, tem tudo. Mas é o fermento que manda. Às vezes, gente, a gente vai na missa, a gente crismou, casou na igreja, comungou, se chupar, dá like, joinha, comentário. Vai comprar uma ou mais cartelas de São José, dia 19 de março, né? Pro próximo março, por favor, minha gente, me ajude. Mas o que nos fermenta em última instância é dinheiro, filho. Assunto quanto é dinheiro, é o dinheiro que manda em mim, é o dinheiro que me fermenta. A ambição, a sexualidade desregrada, a tristeza, a melancolia, a vaidade, a ira, o que nos fermenta? E Jesus está falando, tem dois fermentão ruins aí, hein? O dos fariseus e o dos herodianos. Tomem cuidado com isso. Porque às vezes, gente, a gente não percebe que a gente está se expondo ao mal. Por isso nós precisamos, para não fazer Jesus passar esse nervoso e enchendo de perguntas, vós ainda não compreendeis? Pão não é problema, eu estalo o dedo, eu multiplico, ô Jesus. Nós precisamos, gente, nos dedicar um pouquinho mais à nossa fé, ao estudo. O YouTube é uma bênção, né? Porque põe tudo em vídeo, em áudio. Eu sei que tem o 1,5 vezes 1,5 vezes 2, você dá uma acelerada, porque está todo mundo acelerado, é muita coisa. O YouTube é uma benção, o vídeo é uma benção, né? As plataformas são uma benção. Mas, queridos, nós precisamos cuidar um pouquinho da nossa mente, da nossa inteligência mesmo. Por isso eu quero convidar você, leia um pouco mais. Você me escuta aqui todos os dias. A gente sempre coloca para você o Evangelho do dia, a citação. Pegue a sua Bíblia, leia na sua Bíblia. Padre, eu não gosto de ler. Filho, mas é preciso, senão a gente vai ficando ignorantão, igual os discípulos estavam, sabe? E eu quero convidar você, olha, amanhã a gente começa a quaresma. Então, junto com ver as homilias, junto com ver vídeo, junto com ver missa e ir, né? De preferência, se você puder ir à missa aí na sua comunidade, tente se dedicar um pouquinho mais à palavra mesmo. Para isso, nós temos lá o nosso site, né? Com muitas formações, vídeos, e-books. E a gente tem o diário espiritual, né? Que vai ser o quê? O Evangelho de cada dia, da quarta-feira de cinza até o domingo de Páscoa. Tá lá para você, tá bom? Todo esse tempo da igreja, Semana Santa e tudo mais. Eu escrevo lá uma reflexão para você ler, para você pensar. O que está escrito lá é sempre diferente do que é falado aqui, porque são feitos em momentos muito diferentes, né? Tem lá algumas perguntinhas para você ler, responder, interagir, meditar. Tem lá uma oração a partir do Evangelho de cada dia, próprio para cada dia. E você ter o seu momento com a palavra, usar o seu marca-texto, anotar, escrever. É tão triste Jesus querendo evoluir os assuntos conosco e a gente sempre tão cru na fé. Talvez você é uma pessoa, como a grande maioria dos brasileiros,
você talvez nunca leu um livro inteiro na vida. Nunca. Isso é uma pena, né? Mas vamos lá. Quem sabe, olha, nessa leitura que a gente faz todos os dias da palavra de Deus, junto com ouvir, ler, interagir um pouquinho mais e usar da própria Sagrada Escritura, que é palavra de salvação, é palavra de verdade e vida para nós, né? Isso aqui foi feito para a gente rezar, para a gente mudar de vida. Mas também a gente pode usar para adquirir um pouco de cultura e para dilatar o nosso imaginário, a nossa inteligência, para a gente aprender a evoluir a compreensão das coisas e das imagens da vida. Você sabe que às vezes a direção espiritual, um processo de terapia com o psicólogo, é um exercício de colocar na cabeça da pessoa, ajudar a pessoa a ampliar a capacidade dela ter vocabulário, imagens, para ela associar fatos e coisas, para ela guardar dentro de imagens, de frases, de versículos bíblicos, de um vocabulário mais apurado, os seus sentimentos e dar conta da vida. Tem psicólogo me assistindo, eu sei que são vários. É verdade ou não é que o padre está falando? Que às vezes o seu esforço lá na terapia é ajudar o seu paciente a encontrar mais palavras. As pessoas andam cada vez mais cruas, ignorantes, sem vocabulário. Né, então, não sei, tipo. Percebe? E na fé também, o crescimento espiritual também passa pela capacidade de elaborar em palavras as verdades da fé. Para isso, ler, acompanhar com os olhos, escrever, ajuda muito. Você já reparou que todos os grandes santos e santas da igreja, como é que a gente sabe da grandeza deles? Porque eles deixaram tudo por escrito, o que pensavam, o que sentiam, né? Então essa interação nos ajuda a rezar mais e melhor. Temos o nosso site lá, se você quiser conhecer, tornar-se membro, você vai ver que tem um valor. Aquele valor não é por mês, aquele valor é por um ano, dividido por 12, talvez, acho que fica mais barato que uma lata de Coca-Cola, por mês, para você poder. E agora é quaresma, a gente precisa fazer os nossos propósitos. Então, junto com rezar mais, melhor, quem sabe se dedicar à palavra de Deus e ter esse instrumental nas mãos, né? Para que Jesus nos olhe e não precise perguntar, mas você ainda não compreende o que eu falo? Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.